Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Sem Sinais. Hoje eu estou com dois convidados, um casal especial. Eu conheço já há um tempo, desde quando eu entrei na área da comunidade surda, já tem um tempinho. Eu resolvi convidá-los porque eles têm muitas coisas importantes para colocar para a gente, suas experiências lutando na área da comunidade surda, um pouco da relação deles, como é que é o relacionamento surdo, e vamos conhecer. Oi, pessoal, tudo bem? A Yasmin e o Marcos, que estão aqui, são bastante conhecidos aqui em Teresina, Piauí. Eles têm uma história muito importante para contar para a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no canal Sem Sinais. Então, vamos conversar, né? Quero saber um pouco de vocês dois. Os dois nasceram surdos. Explica um pouco para a gente entender melhor. Então, eu sou de família ouvinte, meu pai é ouvinte e eu nasci surdo. Não sei o motivo, o que ocasionou. Então você nasceu surdo, não foi por conta de ter adoecido. Não somente eu, como também meus irmãos nasceram surdos assim de forma bem natural. Nós não sabemos, né, a causa, mas nós somos felizes. Então, desde pequeno ali você já teve sempre o contato com Libras. Sua primeira língua sempre foi Libras. Sim, Libras está De no forma sangue. bem natural, né? Que bom. E eu não tenho nenhuma experiência, né, acerca assim, eu nunca ouvi nada acerca de audição. E você, Yasmin? Minha família toda ouvinte e eu, no caso, fiquei surda por conta da meningite. Para vocês verem, gente, é diferente a história, né? Lembra que antigamente o sistema de saúde era muito precário, não tinha uma assistência voltada para essas pessoas que tinha esse problema de perda de audição. Foi com 2 anos. E você não lembra de nenhuma experiência auditiva, nenhuma memória assim, de audição? Não, eu não lembro. O que eu lembro é que eu fazia muito terapia com fonoaudiólogo para poder aprender a oralizar. Estudava algumas músicas, algumas formas de tentar. Ia para fono para poder tentar e consegui me desenvolver bastante por conta disso. A sua família sempre incentivou a oralização? Sim, porque antes não tinha tanto desenvolvimento da Libras, então a minha família obrigava mesmo a aprender desde criança a oralizar. E aí, quando a Libras passou a ser reconhecida, passei a encontrar outros surdos, e eu até ficava assustada, porque eu não sabia que tinha surdos também. E aí eu pensava que eu era a única surda. Quando eu me vi com outros também, como outros, eu pensava que eu era a única surda no mundo. Eu pensava assim, Deus me fez só eu para ser assim, sou a única. Parecia ser uma estrela mesmo. Me sentia no mundo desse jeito. E meu pai me falou que tinha surdo, me mostrou que tinha surdos igual eu. E eu ficava igual a mim. Como é possível? Daí eu fui encontrando e vi aquelas pessoas sinalizando, mexendo ali as mãos. E aí daí eu comecei a me apaixonar. Comecei a me identificar e vi que era melhor do que oralizar. E a tua família aceitou fácil? Foi um pouco difícil. Eu lembro que eu tinha a vizinha que é intérprete de Libras e ela orientava muito minha mãe e ela foi entendendo. Porque antes eles insistiram muito nessa questão do fonoaudiólogo para eu poder aprender a oralizar. E aí já viram que queriam tentar ver como era também só com a Libras. E aí foi melhor, porque me deu mais entendimento. Eu conheço que sua mãe, ela sabe bastante Libras, né, se comunicar com você. Sim, inclusive, eu tenho uma intérprete 24 horas para mim. Qualquer coisa, oi, mãe, boa tarde, vem aqui. Ele também, o Marcos, aproveita a sogra dele, sabe sinalizar. Por quê? Que a minha mãe, ela precisa saber dessa importância, ela precisou saber desde cedo, porque eu ia ficar naquele sacrifício de só tentar falar durante anos, e no futuro, como é que ia ser quando eu tivesse meu filho? Ia ser algo bem difícil, eu não queria, eu queria ter essa liberdade de escolher. Você se sente aliviada por isso? Sim, muito. Bastante. Porque a comunicação hoje é leve, é tranquila.
Antes era só minha mãe, hoje já minha irmã, meu pai, todos aprenderam Libras. Até a minha avó. Porque a gente vai precisar sempre estar com o intérprete, coisas íntimas nossas de casa. Isso é muito bom. Você tem outro parente surdo, Yasmin? Não, é o diferente da história, né? Eu tenho primos. Pois é, gente, para vocês verem como é diferente, né, a história. A Yasmin é a única surda na família e já o Marcos já desde cedo teve esse contato com os irmãos dele. Como é que foi, Marcos? Esse desenvolvimento, vocês achavam estranho essa diferença na sociedade, as pessoas ouvintes, vocês se identificando? Como que foi? Então, para falar a verdade, é uma história bem longa, né? Mas eu vou tentar resumir aqui o máximo. Explica um pouco como é que você se descobriu na Libras. Tu foi ensinando para os teus irmãos que eles também eram surdos igual a você? Então, eu sempre fui referência, né? Os meus pais sempre mostraram, né, que eu seria uma referência para os meus irmãos. E assim, hoje, os meus irmãos, querendo ou não, eles agem, né, da mesma forma como eu. Hoje eu tenho 33 anos e não tenho filhos. Então, os meus irmãos também não têm filhos. E se torna até piada, né? Porque Marcos é muito esperto. eu não fumo também, os meus irmãos, eles não vão ter essa prática também. Por quê? Porque estou sendo um exemplo, né? Estou sendo uma referência. Então, vocês sempre se viram mesmo de forma natural. Vocês não tinham essa sentir diferença, né? Eu pesquisei um pouco como foi um pouco da criação deles na família, porque a família ouvinte, quando nasce, já vai aprendendo a falar de forma natural, ouvindo. E o surdo, da mesma forma, também. Vai crescendo, tendo contato, e aí vai vindo de forma natural também, sinalizando. Eu percebi que ele, por exemplo, com a avó dele, dentro de casa, ela já tem o sinal que ela cria com ele, já é mais caseiro. Por exemplo, ela bate palma. O que significa? O sinal de Coca-Cola. A gente combina para poder se comunicar dentro de casa. Então, isso é bem interessante, por exemplo, né? o gesto assim, com o braço, é o sinal de ônibus. Os sinais são bem interessantes porque eles são domesticados, né? Acerca do telefone. Então, veja a configuração de mão, ó. Há uma diferença, porque há uma domesticação no âmbito familiar, no contexto familiar. Então vocês usam mais gestos dentro de casa, né? Viu, gente, como é importante a gente estar trazendo aqui os surdos para as pessoas verem, entender como que é a história de cada um tem um contexto diferente, para poder mostrar aqui para a gente, dar essa oportunidade de fala, né? Então, acerca da Yasmin, né? Na fala dela, ela ressaltou, né, sobre a oralidade. Então, eu gostaria muito de complementar sobre isso, né? Existe uma diferença, né, da ASL, da Língua Brasileira de Sinais, que se dá de uma forma diferente, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza, né, o termo oral. E tem alguns doutores, né, que ressaltam, que explicam, né, sobre a oralidade, sobre também o uso do implante, né? E já tem até experiência, né, de filhos, né, que usaram, que tiveram um sucesso, né, e outros nem tanto. Então, aqui no Brasil, a gente pode perceber, né, que a Libras, ela ganhou forma, né, e a gente percebe que não há a utilização assim de forma prática, né, acerca do implante. Aqui não tem com muita frequência. Então, os surdos, eles já são bem diretos. E também assim a fala dos médicos, também dos doutores, né, são bem relevantes. É uma metodologia bem antiga que eles seguem, né? Tem uma história que no caso, com 2 anos de idade, meus pais queriam que eu usasse aparelho auditivo e ficava insistindo e eu respeitava eles por conta disso, aquele sacrifício, ia para fono, até 11 anos. E aí, quando eu comecei a aprender a Libras, eu comecei a frequentar a Associação de Surdos, a arte. E lá, quem estava palestrando nesse dia que eu fui era ele, e eu fiquei bastante interessada. Vocês não namoravam no tempo, né? Não, e aí eu vendo ele ali sinalizando, eu ficava encantada olhando para ele. Lembra, Marcos, também que teve vários tipos de palestra, que já foram até a arte, no CAIS também.
Você sempre participava, né? Sim, eu ia para vários tipos, ia aprendendo, me envolvendo. Quando eu comecei a namorar com ele me falou também a questão do uso do aparelho, ele foi me ensinando. Então, ele ensinou várias coisas que você não sabia ainda, né? E eu resolvi falar para minha mãe que eu não era feliz da forma que estava. Eu era feliz, surda, e do jeito que eu estava. E minha mãe, eu vi que minha mãe ficava triste por eu ser surda. Minha mãe sonhava comigo que eu iria ouvir, que eu iria... E eu não tinha esse sonho. Eu falava, mãe, desculpa, mas eu me aceito do jeito que eu sou feliz, eu vou para a associação. E quando eu cheguei lá, eu me encontrei, eu vi várias pessoas igual a mim, eu fui entendendo. E aí foi quando eu aceitei, realmente eu vi. A minha identidade era essa. Eu chamei a minha mãe e falei, mãe, se você não quer que eu aprenda Libras, eu não quero. Se você quer só que eu use implante, eu não vou me desenvolver como eu quero. Então, eu vou lhe dizer, assim como você quer que eu use implante, eu não quero. Assim também como você não quer que eu aprenda Libras. E eu já, desde nova, eu tive coragem de me impor para ela. Então, se você não quer aprender Libras, por que eu tenho que aprender a oralizar? E eu falei para ela, coloquei. Foi quando ela se calou e refletiu. Daí ela mudou. Ela começou a fazer o curso, se esforçou, foi junto comigo. Foi para a arte e lá ela começou a me acompanhar. Foi quando eu tive essa vontade mesmo. Pô. Eu percebi, Yasmin, que você, desde jovem, tem já dentro de você esse espírito de militância, parece um dom, né? Você sabe, porque eu, desde pequena, eu nunca fui uma menina assim, que gostava assim, só de diversão, de brincar. Eu, desde cedo, eu sempre quis entender política, me politizar. A Yasmin, ela parece com um personagem, né? De um filme pirata. É verdade, o Marcos gosta de brincar, palhaço. Mas é verdade, nós dois temos vidas diferentes, mas a gente se encontrou esse destino. Às vezes as pessoas falam que nós dois somos totalmente diferentes no jeito de ser, que nós dois estamos juntos, mas a gente está aqui para poder mostrar para as pessoas que é sim possível. Por exemplo, ele tem os irmãos dele, eu tenho minha irmã também, e cada um tem sua forma de desenvolver. As pessoas procuram informações através da associação, procuram crescer. Eu tenho uma base familiar, eu tive uma base familiar. Alguns surdos não têm essa base. Por exemplo, quando a criança nasce, o primeiro contato é com o pai e com a mãe. E aí, ali vai se comunicar como? Com a Libras ou é oralizando? Então, tem que ter esse contato para, desde cedo, já aprender. E porque depois da família é a escola, e é um complemento de informação, de ensino, de educação, e depois a sociedade. Mas a maioria, infelizmente, como é que acontece com o surdo? O surdo nasce, aí começa a orar, querer ensinar a falar, aí já tem um atraso. Não foca primeiro em ensinar a língua materna, que é a Libras. E aí depois o filho vai para a escola, aprende coisas erradas. Por quê? Porque dentro de casa não tem essa educação também da família. E aí o que acontece? Investe, porque na sociedade já tem muitas coisas ruins também que ele pode aprender. E a família não teve essa base. Então é muito difícil isso. Como eu já falei aqui, cada surdo tem um contexto de vida diferente. Tem alguns que não tiveram essa base familiar, alguns têm. Até porque aqui no Brasil é um pouco atrasado, o governo falta incentivar mais nesse contexto. Por exemplo, eu fico imaginando, meu Deus do céu, como é que se a minha mãe não soubesse Libras, como é que para quem que eu ia contar para ela quando eu estivesse triste? Por exemplo, brigar com o namorado, como é que eu ia contar para ela, chorar, desabafar? E hoje eu tenho isso, a minha mãe me orienta, me aconselha, e eu entendo as coisas, crio maturidade. Por quê? Porque eu consegui aprender com ela. Sim, sim, algo bem interessante. Eu quero direcionar, né, uma pergunta para você. No caso, aqui no Brasil, antigamente, né, tipo, não era visível acerca do governo do presidente Lula, né? Não teve essa visibilidade. E hoje a gente já percebe, né?
acerca do governo do Bolsonaro, né, a gente já percebe assim a utilização, né, de notícia, de conteúdos que se dão de uma forma bem rápida, né, acerca dos intérpretes também, de estar sinalizando, de estar compartilhando, né, esses conteúdos. Porque, assim, tem várias pessoas que são influentes, que têm o poder, políticos, né, que podem estar ajudando a disseminar, apoiar mais a inclusão, a Libras, né? Mas parece que ainda é a minoria ainda que apoia. Sim, sim. Se a gente for fazer uma comparação, né, com os outros países, a gente pode perceber que os intérpretes assim não tinham essa grande visibilidade que hoje nós temos, né? Então, o Brasil assim foi algo incrível, um sucesso. Antes também, os surdos, eles não tinham interesse na área política. Eles não se interessavam em saber a fundo a vida dos candidatos, da lei. Olha, antes, os surdos, eles não tinham interesse em política. Eu incentivava, eles falava assim para eles que era importante, vocês têm que saber o direito de vocês, é o direito de votar, o direito de cidadão, e eles não entendiam o que era isso, seu lugar, não ligavam. E aí, quando começou também na rede social a divulgar mais informações sobre como ser um cidadão, sobre o seu direito, o surdo passou a ser mais independente. Passou a ver mais também, porque tinha espaço com intérpretes de Libras, entendendo, por exemplo, que tem direito de pedir uma água no restaurante, é um direito. Então, isso é importante. Sim, sim, exatamente. Deixa eu tentar resumir um pouco acerca da fala da Yasmin, né? Acerca das redes sociais. Vamos lembrar, né, que antigamente não existia, né, celular, não existia redes sociais. E o surdo, ele não tinha esse conhecimento, né? Não tinha acesso à política, nem à área de direita ou esquerda. E, às vezes, os familiares, né? Os nossos pais, tipo, ressaltavam, ó, isso aqui é bom, isso aqui já não é. Então, influenciava muito. Aí, com o avanço, né, das redes sociais, a notícia, o conhecimento foi chegando, né? Nós tivemos o acesso. Hoje eu sou direita, hoje eu assim vejo cada conteúdo, né, na internet. Hoje eu discuto sobre política. Então eu posso assistir diversas lives e a gente pode perceber, né, que há também um atraso, mas ao mesmo tempo há uma transição, uma transformação. Vocês, então, acham que a rede social ajudou mais na questão da comunicação, para o surdo entender mais? Teve o lado positivo, negativo? Sim, sim. Todos os dias, praticamente quinta-feira, né? Eu costumo assistir às lives, né, do presidente Bolsonaro. E lá ele ressalta, né, juntamente com o intérprete. Então, vocês já conseguem acompanhar, né? E nessa live fala sobre tudo, fala sobre economia, fala sobre alguns projetos dos quais serão desenvolvidos, e assim eu fico lá para aprender, para assistir, por estar por dentro, né, daqueles conhecimentos. As lives também veio para poder ajudar bastante também, né? As lives de cantor, com intérprete, Libras. Então, tudo melhorou. E também, ó, tem o lado da direita, da esquerda. A gente pode entender mais sobre o contexto, como é que é. E o surdo sozinho, ele pode ter essa autonomia de assistir, de escolher, porque antes ficava naquela sacrifício de ter que só ler a legenda. E eu, por exemplo, antes, quando eu assistia, aí é tudo legendado. Depois a minha mãe ia me explicar tudo, como é que era. Ficava naquela dependência e hoje melhorou. Vocês acham que hoje já os surdos eles podem assistir mais, acompanhar a vida das pessoas que eles famosos, por exemplo, influentes na rede social? Se tem algum blogueiro que ele gosta de acompanhar? Porque a maioria dos ouvintes gostam de estar postando, né, na rede social, no Instagram. E agora o surdo também tem mais essa inclusão. Vocês acham que é possível hoje? Sim, sim.
Hoje tem muita informação rápida, hoje chega muito rápido. E às vezes até um pouco difícil, porque o surdo ele precisa se esforçar para poder aprender, poder receber e também ser uma fonte de comunicação, de informação. Então, tu acha que falta mais surdo para protagonista mesmo, de ter rede social, postar conteúdo de várias formas, como moda, entretenimento. Tu acha que falta mais surdos dentro também das redes sociais? Sim, sim. Gravar conteúdo no dia a dia. Sim, tem muitos, tem vários. Tem pouco, mas estão começando. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando algo, é muito bom. Eu também já vi, também intérprete, faz bimodalismo. Por exemplo, também coda, né? Que são filhos de surdos e são ouvintes. Gente, coda é um filho ouvinte que tem uns pais surdos, então é considerado aquela pessoa coda. E agora eu quero saber um pouco da história de vocês. Como que começou, vocês dois? Vocês acham que vocês têm uma missão? Acham que é o destino de vocês estarem juntos até hoje? Sim, sim. Sim. Tu sabe qual foi o nosso primeiro beijo? Onde que foi? Eu acho que eu lembro um pouco. Pois foi na haste, tu acredita? Quem foi primeiro que teve a iniciativa? A Yasmin. Mentira, foi ele. Foi você, Mar. Como é que eu ia resistir, né? Eita, Yasmin, não aguento você. Eu acho que foi tipo, você chegou lá na arte para assistir a palestra, viu ele e se encantou. Claro, ele era lá bem à frente mesmo, e eu não sabia muita coisa, né? Estava aprendendo, e ele sempre teve um jeito assim, bem, dizia que eu sinalizava devagar. E ele não, sempre com muito classificador, com muita expressão. E eu toda na minha, educadinha, bem simples, né, Yasmin? Delicada, e ele todo expressivo. Mas alguns também, mas ele sempre era bem mais. Tem um espírito de liderança, né? Ele, político, também. É um dom, né? Esse espírito dele. Nós dois identificamos, por isso a gente gosta de política. Eu acho até que Deus escolheu, né, vocês dois, uma missão para vocês dois. Mas no começo foi até um pouco difícil, porque a gente tinha um pouco de idade diferente. Mas os nossos interesses, objetivos, sempre foi igual, ajudar os surdos. Sim, eu percebo mesmo, sempre na área, ajudando, né? Sim, a gente gosta de muitas coisas em comum, tem muitos interesses nessa área da militância. E a gente sempre teve uma comunicação muito boa, tem uma opinião boa, muitos objetivos bons, né? Hoje vocês são muito maduros em relação a isso. Eu sempre percebi que a Yasmin sempre teve esse espírito também político, esse espírito de liderança dela. Tipo a pessoa ser jovem, mas tem a alma velha, mas assim, já mais madura, né? Então, acerca disso, né? Eu sempre gosto assim de ser um líder verdadeiro, né? De ser bem transparente, de ter um comportamento verdadeiro e correto. Então, eu acredito. Então, desde quando tu nasceu, no crescimento, você vai percebendo, né, que você tem esse jeito para lidar com as pessoas. Porque antes você sempre teve essa marca de conversar com os surdos, antes até mesmo de rede social, né? Exatamente. Antes, assim, eu percebia que muitos surdos, né, tinham uma mente um pouco fechada, né? E às vezes eu divulgava, né, eu chamava, né, alguns surdos para participar de palestras e também de repassar o conhecimento, né? Eu lembro que bem antes já você militava, tinha essa influência na comunidade surda, até antes de rede social. Sim, sim, eu costumava repassar, né, esse conhecimento para o surdo ser dependente de si, né, e não depender de outros ou algo com relação a isso. E houve essa quebra, né? Hoje em dia os surdos têm acesso, né, ao conhecimento, então alguns não entendem. E tem raiva de mim. E eu sempre incentivo, né, assim, para que o surdo possa lutar pelos seus direitos, buscar, se esforçar.
acerca disso, como, por exemplo, tem algumas pessoas, né, que gostam de mim, outras não gostam. Você, Arielle, se você fosse surdo, se você tivesse a mente fechada acerca de comunicação, e se alguma pessoa chamasse você para ir ao banco e lá você ia, né, sacar seu benefício, tudo, e quando chegasse lá a pessoa pedisse, Arielle, divide comigo, porque você vai estar ali para me ensinar, para me auxiliar. Eu vejo que depende muito, né, também, porque isso acontece, pode acontecer também com pessoas, acontece muito com pessoas idosas também que sofrem isso, cegos. Então, eu quero ir, eu quero resolver assim, eu quero ter esse posicionamento, eu quero que, assim, parta de mim. E eu não quero, assim, passar essa imagem, né, de ser como um animal, né, de ser uma pessoa bruta. Hoje, eu percebo que tem muitos surdos melhores, surdos independentes. Você ajudou bastante muitos surdos desenvolver, porque antes, por exemplo, a família, né, quando não tem a base, os surdos são muito leigos em algumas questões, e você já tinha mais essa autonomia, esse espírito de líder no meio deles, essa influência. E vocês se consideram hoje ainda pessoas referências na comunidade surda? Acha que vocês são ainda exemplo para a comunidade surda? Sim, eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu essa missão. Eu vejo como missão de cuidar. Hoje eu sinto muito feliz, porque hoje eu vejo que os surdos eles cresceram bastante, tiveram mais estão tendo mais autonomia. Antes eu só falava, eu vejo que eu falava muito antes, e eles não tinham uma opinião crítica. Hoje não, eu já vejo que eles têm essa opinião, não é só eu. Antes eu perguntava, e aí, o que vocês acham? E hoje eles já se posicionam mais, porque não é só eu que sou a que sei tudo. Então, assim, parece algo bem engraçado, né? Assim, um exemplo, um cachorro. Um exemplo, o surdo está num ambiente escolar, né, está numa sala de aula e o professor está ali repassando conteúdo. E o surdo, assim, ele representa um cachorro, né, para falar a verdade. E quando chegar o intérprete, é como se o intérprete, assim, tivesse um método, né, de acalmar, e o surdo, assim, se sente mais confiável, né? Se sente mais tranquilo, por quê? Porque o intérprete está ali. Mas quando acontece ao contrário, quando o intérprete falta, o surdo ele fica um pouco zangado, né? Então é um direito do surdo. E ainda hoje vocês estão militando, ainda estão no movimento, ainda nos eventos da associação organizando. Porque muitos surdos sabem, reconhecem que sim, que vocês têm essa história de militância. E aí, vocês dois ainda pretendem continuar, né, nessa militância, influenciando os surdos na cultura? Antes, nós dois estávamos muito focados nisso. E eu agradeço muito a Deus, porque a gente conseguiu aprender muitas coisas, desenvolver bastante em relação ao comportamento também. Porque o surdo ele não tem só que ficar dependendo do intérprete, ele também tem que aprender a se expressar, aprender ter o comportamento. Um cadeirante sabe pedir, exige o seu direito de ter uma cadeira adaptada para ele. E o surdo também tem que aprender os seus direitos. Porque, é verdade, não é só a Yasmin que tem que fazer, né? Os outros também têm que estar juntos. Pois é, porque nós dois também temos nossa vida, nós vamos casar, ter filho. Então, eu espero que, futuramente, tenha outros surdos também para poder representar, para estar à frente também. Tem muitos pais de surdos que vêm até a mim, relatando a dificuldade, como é que é. E no caso, eu não tenho filho. Então, assim, para poder orientar, às vezes, não é... Eu explico como é que tem que orientar, porque os pais de surdos, os surdos têm que orientar seus filhos também.
Um exemplo, nas escolas, como é que acontece, né? Quando os pais surdos vão, aí chamam a avó, chamam parente, e não tem como, não tem como. E é por isso que eu vejo como uma missão para mim. A cada ano algo novo surge para mim, e agora está surgindo. Eu explico, oriento esses pais, como é que tem que ser, como eles têm que reivindicar, porque cada pessoa tem sua história. Aqui no Piauí, a gente tem o nosso contexto. Um exemplo, a Universidade Federal desenvolveu o curso de letras livres, desenvolveu bastante, falta em outro lugar também. Eu percebo que parece que já está no sangue de vocês, esse jeito de ter. Por exemplo, eu gosto muito de estar envolvida. Eu não consigo ficar na minha calada. Eu sempre tive esse jeito de me comunicar, de me expressar. A não sei que eu fique velhinha e não consiga mais, eu vou continuar até ficar velhinha. Mas acontece também até com comunidade ouvinte. Tem pessoas que são mais de lutar, de ir atrás, tem outros que não. Sim, sim. Eu só complementar um pouco acerca do profissional tradutor-intérprete, né? Assim, muitos pensam que eu estou criticando ou algo com relação a isso, mas não é. O que acontece muitas vezes Cuidado um pouco com o que vai falar. um exemplo, quando tem algum problema, né, do qual eu preciso resolver ou algo com relação a isso, eu tenho que divulgar, eu tenho que repassar. Como assim, app? É porque... Não, assim, porque esse aplicativo muitas vezes demora, né, há cerca de 4 meses, e assim eu consigo solucionar, né, a problemática. Então tudo que eu vejo assim novo, que é novidade, assim eu repasso, eu tento divulgar, eu tento repassar para o máximo de pessoas. E muitas vezes alguns profissionais ficam zangados comigo porque pensam que eu estou tipo menosprezando, mas não é isso. O Marcos, ele é muito polêmico, né? Algumas pessoas perguntam por que eu não avisei, não chamei alguns intérpretes. Porque às vezes a gente quer mesmo ter essa autonomia de fazer só. Eu acho assim que tudo que for bom para a acessibilidade é bom, que for servir, que dá para usar, para ajudar nas questões particulares da vida, é bom. Então, eu concordo, assim, eu já recebi alguns comentários, né, de surdo e também algumas perguntas, né, quando eu converso, quando eu peço, né, para me respeitar. Um exemplo, né, quando eu tenho que ir para um determinado local, o hospital, eu preciso chamar algum intérprete, né, mas muitas vezes o que que acontece? O intérprete fica só me perguntando. Assim, ele quer ter esse conhecimento prévio. Então, porque no caso quer preparar antes a conversa. Entendeu? Seria isso. Como? Assim, por exemplo, você chama um intérprete para trabalho e aí você não quer antes passar o assunto, o que vai ser tratado, ou quer que seja na hora. Porque assim, Ariela, eu vou tentar explicar um pouco. Às vezes o surdo precisa do intérprete, chama. E aí o surdo fala que vai ao hospital, por exemplo. Aí o intérprete fica perguntando, fazer o quê? Por quê? E aí o surdo fica aquela coisa mais assim, cheia. Parece como se fosse o intérprete mãe do surdo. E não é para ser assim. O surdo ele quer ter a autonomia dele. Chamar o intérprete, pedir o intérprete para ir tal hora, para tal local, e o intérprete vai até o local e encontra o surdo lá. Porque muitas vezes, assim, nós surdos, assim, nós somos de modalidade visuais, né? E então, assim, tudo para nós, assim, se dá de uma forma bem ampla. Um dia eu chamei um profissional, né, para ir juntamente comigo, e ele não quis ir. Eu chamei outro, o outro conseguiu solucionar o problema, né, do qual eu estava tentando resolver. Porque
às vezes, a pessoa precisa errar. Os surdos eles precisam entender e aprender. Errar e aprender, precisa perceber onde é que está o erro. Ele vai aprender sozinho. Por exemplo, se marcar alguma coisa e não deu certo, vai aprender nos caminhos dele, com os seus próprios caminhos. E a maioria dos surdos ainda não entendem. Deixa eu ver, então, se eu entendi. No caso, assim, você contacta o intérprete para ir lhe acompanhar. E tal hora, você combina para ir no médico, por exemplo, no psicólogo. Aí o intérprete não precisa perguntar, pesquisar sobre o que vai ser feito. Porque, no caso, você já confia no intérprete, o intérprete sabe que tem que ser ético, tem que ser fiel ao que vai ser trabalhado. E aí você chama para ir ao psicólogo, por exemplo, o intérprete se organiza para poder ir, já sabe, tem consciência de como é que vai ser o horário que vai lhe encontrar, e aí você não vai contar antes, né, sobre o que vai ser falado, você vai contar na hora. Sim, assim, existem dois caminhos, né? E muitas vezes, assim, eu recebo indicações, né, orientações acerca do protocolo. Como é que vai se dar? Então, eu agradeço e eu aviso para o intérprete, né? Eu recebo essa orientação e o intérprete repassa. Então, precisa fazer o protocolo e eu entendi errado. Então, o intérprete ele vai auxiliar nisso. Por quê? Porque ele já vai ter esse conhecimento. E muitas vezes, muitas pessoas assim me acham que eu quero menosprezar acerca do profissional tradutor, intérprete, mas não é isso. Eu quero ter o meu posicionamento também. Às vezes, assim, eu posso estar errado, como também o intérprete também pode estar. Mas eu sempre costumo, assim, convidar o intérprete para ir comigo, quando se trata de protocolo, ou quando houver, né, uma situação, o intérprete vai estar ali mediando aquela comunicação. E se eu errar o local, E se por acaso, se eu errar o local, o intérprete vai me orientar. então entendo. Você quer que o surdo tenha mais a responsabilidade e o intérprete só acompanhe, como você colocou aí, né? Exatamente. Entendi. E é por esse motivo assim que eu E recebo muitas perguntas. o surdo tem que ter mais autonomia, no caso, né? É igual um ouvinte, às vezes vai a um local, chega atrasado, tem essa responsabilidade, né? E eu também sei que tem muitos intérpretes que gostam de ajudar, que gostam de orientar. Mas o surdo também tem que se moldar, tem que aprender, tem que orientar. Porque a maioria dos surdos já são maior de idade, já tem surdos mais velhos. E tem que ter as informações básicas. Eu posso perguntar aqui também um exemplo. O intérprete de uma instituição, por exemplo, trabalha uma pessoa que sabe Libras dentro da instituição. E aí, quando os surdos vão ao local, responsabilidade, né, no caso da pessoa, de orientar as informações em Libras. Onde é a sala, por exemplo, da SEDUC, na Educação Especial. Aí o intérprete vai orientar. A sala em tal local, vou falar se a pessoa está ou não. Então, é isso que você quis dizer, né? Que é até bom para as pessoas saberem como é esse anseio dos surdos, né? Como que eles querem. Sim, até porque eu sei que os surdos amam ajudar. Sim, mas aí tem que saber separar também, né? Eu entendi. Porque tem pessoas que por exemplo, tem a amizade com o surdo. Ajuda, tá ali junto, a forma mais íntima. Mas quando é só profissional, já tem que saber separar. Até bom para a gente também entender, né? As vontades dos surdos em relação a isso para a gente trabalhar. Eu já até fiquei assim, às vezes até um pouco chateada com alguns. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Vocês dois são noivos agora. Vocês continuam ainda na arte? Como é que está sendo lá? Pretendem ainda continuar nessa representatividade? Então, em 2022, né, vai encerrar lá o meu mandato e outra pessoa vai me substituir. Vamos esperar um pouco esse período de pandemia, porque a gente tinha muitas ideias para poder colocar, fazer algumas coisas novas, mas aí, como aconteceu a pandemia, atrapalhou muito nossos projetos. Aí nós estamos esperando, estamos conversando para poder ver
como é que vai ser. Porque a associação não pode fechar. É importante continuar dando esse apoio. Então, nós dois continuamos trabalhando e também continuamos também nessa área. Também apoiando a associação, ajudando, de forma natural mesmo, naturalmente. Ótimo, e não pode acabar, vocês têm que continuar militando. Porque eu acho muito que a Yasmin tem esse jeito da área da política. Você também, você tem vontade de entrar na área da política, se candidatar? Aqui no Piauí a gente não tem um surdo na política, né? O que falta? Falta incentivo, né? No caso de ter algum partido que apoie. Mas principalmente falta incentivo. Qual? De quê? Incentivo da família, amigos. Falta. Para a pessoa poder sentir mais essa vontade, essa orientação de quais são os caminhos para poder conseguir. Você já pensou em se candidatar antes? Sim, hoje já não mais. Já mudei meu caminho, hoje eu estudo mais. E você, Marcos, tem interesse? Também não. Eu acredito que a geração do futuro aí pode ter. Tem algum surdo que está na área da política? Sim, tem de outros estados. Eu já vi que tem em Goiás. Em alguns lugares tem vereador. Já tem uma pesquisa para poder saber, e eu vi já que tem. Eu acho que falta aqui, no Piauí, surdos na área da política. Sim, fale. Então, sobre esse papel, né, sobre essa luta, sobre os projetos também, né, voltado para a educação de surdos. Então, assim, exige muito protocolo, dos quais, assim, é repassado para outros órgãos e muitas vezes demora muito, de 4 anos. E tem essa transição, né? Existe essa mudança, então... Tá um pouco cansado, então, já de lutar por isso, mas não pode cansar. Vamos ver se no futuro tem pessoas que copiam o nosso modelo, parece que nós já estamos velhos já nisso. Não, mas vocês têm uma história, têm um marco, vocês devem continuar. Futuramente, quem sabe, alguém que surgir pode estar com a gente ajudando. Vocês acham que aqui no Piauí já melhorou bastante em relação aos surdos? Sim, já. Hoje tem muitos surdos que hoje já trabalham, já melhoraram o comportamento, já entendem mais, amadureceram. Tem surdos que são professor, que já sabem se posicionar, que têm sua opinião, são mais politizados. Alguns gostam de usar rede social, também se expor, gostam de humor. Então, de várias formas já estão se mostrando. Também no YouTube, também. Hoje a maioria muito em rede social, como Instagram, Facebook também. Muito bom. Eu vi no seu Instagram que você já fez balé. Você gostava? Gosta? Sim, gostava demais. Eu parei porque... Então, fala um pouco, como é que é possível surdo dançar? A minha família, eu tenho artistas na minha família, né? A minha mãe dança, meu pai. A minha mãe é artesã, meu pai, ele dançava, fez arte. Então, eu meio que peguei um pouco deles isso, puxei para eles com isso. E meu pai, ele sempre me orientava, não ficar só também estudando, fazer alguma atividade, me levava para o teatro, para poder assistir filme, me levava para fazer várias atividades. E me falava que dançar era normal, que teatro também. E aí eu comecei a fazer balé. Meus pais conversavam com o professor da instituição e me aceitaram, porque antes não podia, não aceitavam surdos no balé. E aí passaram a aceitar e me ensinaram também.
Porque é um estilo de como se fosse a matemática, para poder estudar a dança. Tem a letra, tem a história, tem as músicas que passam vários tipos de sentimento, né? Tem as ondas sonoras, o ritmo de como seguir os passos, sentindo no chão também como é que é. E aí foi estudando um pouco junto da música com essa matemática, né? Tinha isso. No começo eu era bem tímida também, e aí melhorei bastante e consegui desenvolver, tenho coragem de me expor. Então é possível, né, Yasmin, a pessoa poder dançar. Eu não sei dançar de forma particularmente. Mas tu gosta, Marcos? É duro ele, é duro. Meu corpo é duro. Só treinar que aprende. Como é que vai ser quando a gente casar e tem que dançar? Sim, quando é que vocês vão casar mesmo? Ainda estamos organizando. Olha, eu vou cobrar na próxima entrevista, ver se esse casório sai, viu? Quando vocês voltarem aqui novamente. Ah, sim, sim. Eu quero. Vamos ver, né? Eu também vi no seu Instagram que você também é professora de Libras também. O Marcos também sabe fazer várias coisas, né? Trabalha com várias coisas. Então, eu Eu gosto da cozinha. trabalho com carro, né? Computadores. Acerca de consertar, né? Carros, computadores, e eu faço um pouco de tudo. Tu gosta da área da educação também, Marcos? Ele gosta mais da tecnologia do que da educação. Gosta mais de mexer com tecnologia. E eu gosto, principalmente de dançar, gosto demais, gosto de ser professora, levo de forma muito natural. Os alunos gostam muito de ti também, né, Yasmin? Eu percebo. E você é mais professora mais extrovertida, mais séria? Os dois. Eu cobro bastante meus alunos, mas também gosto de brincar com eles. Eu tenho de uma maneira leve. Alguns têm medo, porque eu tenho uma cara chata. Aí pensa que eu sou uma pessoa chata quando olha para mim. Quando não me conhece. Depois que me conhece, aí fica vendo, aí gostam de mim. Eu incentivo muito meus alunos a aprenderem Libras de forma natural, com amor. Não é só aquela coisa de ensinar mecânica. Eu ensino eles de forma natural. Que bom. E você, Marcos, já é mais sério? Como é como professor? Então, antes, assim, eu era bem sério, né? Assim, eu cobrava muito dos alunos, mas até chegar o momento de ser bem flexível, né? Com eles. Com o tempo vai melhorando, a gente vai mudando alguns comportamentos. Eu lembro que antes, assim, eu não tinha nenhum hábito, né, de ministrar a aula, e eu sinalizava muito intenso, assim, eu era muito rápido da minha sinalização, e eu tinha muita expressão. Aí, quando eu conversava com os alunos, né, os alunos pediam para mim ter calma, para mim sinalizar um pouco devagar. Aí teve uma vez que eu encontrei um surdo, e o surdo estranhou o meu hábito, né, de sinalizar de forma calma, tranquila. Aí eu ressaltei, né, não, já virou costume, já virou um hábito, né, porque por conta dessa mistura. É porque a gente tem que ter um cuidado também, porque a Libras ela é muito direta, e já o português não, tem toda uma organização. E a Libras não, ela pega a expressão, pega o movimento, pega a expressão corporal. Entendi, gente. Então, estamos chegando ao fim desse bate-papo, foi muito bom. O Marcos ele é muito expressivo, muito polêmico. Mas foi muito boa a nossa interação. Obrigada a vocês que estão assistindo, que acompanharam. Peço a vocês que não se esqueçam de curtir, de se inscrever, certo? Vocês querem falar algo? Eu gostaria de divulgar, né, acerca dos surdos, né, e também agradecer para que possa, né, haver um crescimento e para que vocês possam curtir, né, este canal. É muito bom aqui porque chega essa questão só de ter legenda nos vídeos. E agora tem a gente aqui para poder vocês conhecer as nossas histórias. Então, se vocês gostarem, curtam, compartilhem para isso ir ao ar, todos terem conhecimento. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.